Eu quero falar com vocês essa noite, eu quero compartilhar com vocês o que eu tenho ouvido do Senhor nesses dias sobre vida no Espírito. A dificuldade que muitas vezes nós temos, e nem sempre há maldade no nosso coração, mas a grande dificuldade que nós temos é compreender que as coisas que o Senhor gera para a sua igreja não é uma mera ferramenta para que nós venhamos usar por um tempo, mas as coisas que são fundamentos, que são essência da igreja, são coisas que pelo Senhor, e o desejo e o propósito do Senhor é que nós venhamos nos transformar nesse tipo de gente, nesse tipo de pessoa. E tudo aquilo que o Senhor derrama sobre a igreja para construir na igreja, em cada indivíduo que somos nós, um homem segundo Cristo, um homem renovado, transformado pelo Espírito, tudo isso não é algo que vem sobre nós por um tempo e se afasta por outro, mas tudo isso que é derramado faz parte da construção do homem nascido de Deus, que está sendo construído em nós por meio do Espírito. E existe uma grande dificuldade no meio da igreja desses dias, principalmente de uma igreja que está condicionada à religiosidade, de costumes, de coisas que se move somente por fazer, faz por fazer, por demandas do mundo, por ondas que aparecem e somem. E infelizmente a igreja dos nossos dias, ela por muitas vezes, e nós muitas vezes temos feito isso, nos envolvido dessa forma, nós pegamos aquilo que é fundamento do Senhor, para vivermos como igreja, vivermos vida de igreja, sermos transformados pelo Senhor, e nós transformamos isso em uma ferramenta momentânea, para que ela venha alimentar desejos e expectativas da nossa alma, e não desejos e expectativas de Deus. E é por isso que na grande maioria, essas ferramentas que são fundamentos de Deus, que fazem parte da construção do Espírito no homem interior, que vai ser nascido a partir de Jesus, para que seja um homem segundo Cristo, elas não são eficazes, porque como usamos ela, não está ligada à maneira que ela deve ser usada. Então nós vamos ver a igreja entrando em vários fluxos, em várias ondas, pegando fundamentos e colocando como ferramentas momentâneas para gerar simplesmente demanda ou resultados. Sendo que em nenhum momento nas Escrituras nós vamos encontrar um Deus que nos cobre resultados. Em toda a Escritura nós vamos encontrar um Deus que fala para nós que nós precisamos gerar o fruto em nós e depois através de nós. E ninguém gera fruto do dia para a noite, fruto demanda tempo. Demanda constância, demanda você estar quieto e sendo preparado para aquilo que Deus tem para fazer através de você. E é por isso que muitos fundamentos que fazem parte da construção do homem, de Deus, de uma igreja santa, elas pararam de funcionar no meio da igreja, porque foram colocadas como ferramentas momentâneas com base em alguma movimentação, em alguma funcionalidade, em algum propósito que não vem na verdade do Senhor, mas é um propósito que tem cara de santidade, mas na verdade não tem. E isso torna as pessoas, e torna aquilo que é santo, aquilo que é puro, torna aquilo simplesmente mais uma coisa sem sentido, sem valia. E é por isso que passa tempo, passam estações, e muitos se perguntam por que eu ainda não fui totalmente regenerado, transformado. Por que eu não tenho vivido algumas características do homem nascido a partir do Cristo? Por que a minha vida não mudou em algumas áreas? E por que ainda em algumas áreas eu continuo caindo, eu continuo capengando, eu continuo empurrando com a barriga? É justamente porque a religião, ela desvirtua aquilo que é santo, para poder implantar aquilo naquilo que é propósito do coração de homens e não propósito do coração de Deus. Você sabe que você pode pegar uma coisa que é boa e que é verdadeira e usar da forma errada e corromper a verdade que existe naquilo? Você sabe disso? Eu posso pegar uma palavra que é verdadeira, que é boa, mas se eu uso ela da forma errada e também fora do tempo, eu corrompo a verdade dela e coloco a verdade dela em descrédito. E quando eu faço isso, eu peco contra o fundamento de Deus. É por isso que a igreja que Deus está construindo para esse tempo, nesta geração, numa geração que ela é acelerada, a igreja que Deus está construindo é a igreja que tem que ser totalmente fundamentada na palavra. E quando eu falo fundamentada na palavra, não estou falando que a gente tem que ser um bando de teólogos chato,
Mas estou dizendo que a gente tem que ter fundamento na palavra e fogo no coração. Nós temos que queimar pelo Senhor, ser incendiados pelo Espírito. Nós temos que fluir nos dons que Deus nos deu. Mas nós temos que estar totalmente fundamentados nas Escrituras. Porque é um tempo que não tem a ver com sentir na alma, tem a ver com se mover no Espírito. Então, quando nós entramos nesse tempo de sentir, de se mover pelo Espírito, nós não precisamos sentir na alma para fazer, porque nós nos tornamos aquilo que o Espírito quer que nós sejamos para todo e qualquer ambiente. Então não tem mais a ver com ser crente no domingo à noite, ou na quinta, ou na terça, ou seja, qual for o dia que você escolheu para estar cultuando na igreja, mas tem a ver com o homem integral, o homem inteiro, o homem total, aquele que é nascido de novo em todo lugar, ele representa Cristo. Porque esse deveria ser o papel da igreja desde o começo dela. E por que se perdeu? Porque construímos muitos costumes, muitas heresias, com cara de verdade. E hoje nós gastamos mais tempo desconstruindo costumes e heresias, para que a verdade seja novamente estabelecida nas nossas vidas. Então, se tem uma coisa que Deus vai fazer esses dias, irmãos, Ele não vai perguntar para a igreja se a igreja quer entrar no lugar. Ele vai dizer para a igreja que a igreja deve entrar no lugar. E se alguns não quiserem, eles não vão entrar, mas também eles não vão viver o que Deus tem para a igreja desses dias. Eles vão viver nos seus clubes, eles vão viver nas suas festas, nos seus movimentos, nos seus ventos, mas eles não vão viver a essência daquilo que Deus quer derramar nesses dias em pessoas que estão dispostas a viver uma verdadeira essência daquilo que Deus tem para derramar sobre nós. Eu vejo que a igreja desses dias ela está entrando em um tempo de tomada de decisão. E não tem a ver tomar decisão com coisas que são concernentes ao que você precisa, ou que você quer, não tem a ver com isso. Tem a ver com tomar decisão de se submeter totalmente ao Senhor, ou viver a tua vida com o teu propósito da forma que você quer. Então, quando nós percebemos que existe uma aparente confusão, algumas pessoas confusas sem saber o que fazer, quando começa a existir isso, é porque Deus está tirando toda a estrutura abalável que nós estamos fundamentando a nossa fé, para construir uma estrutura inabalável que só o Espírito pode derramar sobre a igreja. Porque quando nós estamos construídos e baseados nessa estrutura fundamentada na palavra, que é fundamento de Deus, mesmo que nós não saibamos o que estamos para fazer ou para onde estamos indo, assim mesmo nós caminhamos, porque temos uma convicção no nosso espírito que ela é inconfundível e nós nos movemos por essa convicção. Você não vai ver os pais da fé, os homens que Deus levantou, se movendo por convicções pessoais, ou porque eles enxergaram algo, ou porque eles tinham um mapa na mão para onde eles estavam indo. Mas você vai vê-los se movendo debaixo de uma palavra liberada de Deus, em obediência àquilo que foi dito, sem saber para onde estavam indo. Isso para o mundo que nós vivemos hoje, e para o mundo que entrou também na igreja, é uma coisa muitas vezes muito difícil de compreender. Porque nós queremos andar e nós queremos ter a certeza de onde estamos indo e para onde estamos indo e quando vamos chegar. Mas quando olhamos para os pais da fé, para os homens que se moveram em lugares no Senhor incomparáveis, eles só tinham um desejo no coração: obedecer ao Senhor e prosseguir em obedecer ao Senhor, para que toda a vontade do Senhor se cumprisse neles, na geração que viria após eles, e até que Cristo voltasse para resgatar todo o seu povo. Porque aqueles que ouvem a Deus, eles não caminham só pelas suas coisas. Aqueles que ouvem a Deus, eles caminham pela eternidade das coisas que Deus propôs. E quando nós entendemos esse lugar de andar na eternidade de Deus, nós vamos contribuir para a construção de Deus para os nossos dias, para os dias dos nossos filhos, até que chegue o dia do Senhor e nele todas as coisas sejam totalmente completas. Mas para isso nós precisamos submeter toda a nossa vontade, todo o desejo do nosso coração ao Senhor. O que nós precisamos entender de vida no Espírito, que precisamos primeiro desconstruir em nós aquilo que não é vida no Espírito.
que não é uma simples ferramenta que nós acessamos no momento que nós queremos para alcançar algo, ou para sentir um arrepio, ou para de repente vir uma profecia, uma palavra de conhecimento para aquela noite de reunião que eu estou tendo. Mas eu preciso compreender que vida no Espírito é o caráter daqueles que foram nascidos de novo. É a identidade daqueles que nasceram no Senhor e são uma nova criatura, que estão sendo construída a partir do Senhor. Então o que eu preciso entender é que vida no Espírito, ela não está ligada a expressões exteriores, baseadas somente em rituais e coisas aparentes. Mas primeiramente ela está ligada a uma postura interna que modifica toda a minha postura externa e a minha maneira de viver. A vida no Espírito, primeiro ela vai confrontar dentro de mim, para que a partir do que está sendo transformado dentro de mim, fora testemunho do Cristo que está transformando a minha vida. Não está ligada a coisas externas que são aparentes e que somem, mas está ligado sobre coisas eternas que o Senhor começa a construir dentro do meu coração, e a partir disso eu vou me transformando em uma nova criatura, e eu vou vivendo a vida de Deus em mim. E essa vida no Espírito não é mais uma teologia que eu ouvi por aí, mas é o que eu sou, na essência do que sou em Deus, porque esse é o propósito, esse é o desejo de Deus. É uma postura interna que, por meio do Espírito, para aqueles que se permitem tocar pelo Espírito, começa a ser construída, e Deus começa a construir em nós a medida do Espírito que Ele tem para nós, na estatura do Cristo, para que sejamos parecidos na nossa forma de andar, de pensar, de viver, assim como Ele foi e assim como Ele fez. Porque um dos propósitos do nosso Senhor, de vir para a terra, de habitar no meio dos homens, foi para mostrar para mim e para você que é possível viver uma vida santa no meio de todo o pecado e corrupção dos nossos dias. É interessante saber que quando o Senhor vem, quando o Pai envia o seu Filho, Jesus ele vem em um momento totalmente corrompido e corrupto, em que a igreja estava totalmente corrupta, em que o mundo estava corrupto, em que tudo estava corrompido, em que tudo passava pelo caminho da perdição. E a palavra diz que no tempo perfeito o Senhor enviou o seu Filho. No tempo perfeito o Senhor enviou o seu Filho ao mundo, para que a partir do seu Filho todo mundo fosse salvo, todo mundo fosse alcançar, todos aqueles que crescem no Senhor alcançassem salvação por meio daquilo e do sacrifício que Ele veio fazer. E você vai perceber que no meio de tudo isso, de toda a vida que o mundo estava vivendo, Jesus ele mostrou para nós que é possível viver de uma forma santa no meio de um mundo corrupto. E o que me chama muita atenção é que esse Jesus Santo, Filho de Deus encarnado, ele não escolhia as mesas dos crentes somente para sentar, mas ele se assentava na mesa dos pecadores, na mesa dos moribundos, na mesa dos cobradores de impostos, na mesa dos mentirosos, na mesa dos ladrões. Porque na mesa, quando ele sentava, ele trazia sobre eles o testemunho do que era viver e de que era ter uma vida santa. Você imagina, irmão, você está sentando na mesa com Jesus. A postura externa, por meio do Espírito que habitava em Jesus, constrangia os da mesa a se submeterem à palavra que ele liberava. Porque se tem uma coisa que Jesus sempre fez em toda a movimentação dele, ele não falou primeiro e fez depois. Ele fez, mostrou e falou aquilo que estava fazendo. Porque existia uma vida verdadeira que habitava dentro dele, e é o que coordenava toda a forma de vida e de movimentação de Jesus. Muitas vezes a gente constrói uma imagem de um Jesus que vivia na igreja, fazendo campanha, orando, indo para o monte orar todo dia. Se constrói uma ideia de um Jesus que não saía da sinagoga, que ele tinha medo do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Mas você vai ver um Jesus que viveu o cotidiano da vida, que viveu vida na vida, o dia a dia. E no dia a dia ele fez o Pai conhecido por meio da simplicidade do evangelho profundo que ele carregava. E sabe o que é lindo nisso tudo? Ele disse para mim e para você que se nós crermos e permitirmos ser tocados profundamente pelo seu Espírito, nós poderemos fazer o que ele fez e coisas maiores ainda.
E por que ele diz isso com tanta convicção? Ele disse porque ele precisava animar o povo, para o povo não desistir? Não, ele disse porque é uma verdade absoluta. Não é uma verdade questionável. E a pergunta que nós fazemos muitas vezes, e o porquê que isso não acontece? Porque nós mistificamos aquilo que deveria ser vida. Nós imaginamos, floreamos aquilo que deveria ser o cotidiano da nossa vida. E é por isso que nós não vivemos grande parte daquilo que Deus tem para nós. E nós ficamos lembrando do passado. Como é que chama a pessoa que fica toda hora lembrando de coisa do passado? Quando você coloca aquela música que você ouviu lá na tua juventude, você fica lá, nossa, eu me lembrei. É saudosista. O Senhor não quer que nós venhamos viver o saudosismo gospel, o saudosismo religioso, mas Ele quer que nós venhamos viver a vida dele dia a dia, sendo vivificados pelo seu Espírito. Não tendo lembrança de tristeza, por que não é assim, mas tendo lembrança de alegria, porque começou assim. Mas o fluxo de Deus, o rio de Deus não parou de me empurrar para a sua vontade. De fazer com que eu continue andando na mesma medida e ainda maior daquilo que Ele começou a fazer em mim. O problema é que quando muitos se reúnem nas rodas, eles se reúnem para falar das coisas que viram e que aconteceu, sendo saudosistas das lembranças que tinham. Assim como aquele povo que estava lá no Egito sendo conduzido, no deserto sendo conduzido para a terra prometida, mas não estava do jeito que eles queriam, eles sentavam e começavam a lembrar, poxa vida, lembra da cebolinha que a gente comia assada no domingo? Daquele alho maravilhoso? Agora aqui só tem maná. Agora aqui parece que uma coisa não acontece. Tendo desejo de voltar ao seu que era, porque não submeteu ao processo de Deus para se tornar aquilo que Deus quer que ele se torne. Deus só pode fazer comigo e com você aquilo que eu e você dermos para o Senhor a permissão dele fazer. Só que entenda uma coisa: quando você permite o Senhor entrar em lugares na tua vida, você não tem mais direito de parar o que Ele está fazendo. É por isso que a tua confissão e a tua entrega para Jesus, ela não pode ser movida por uma momentânea emoção, mas ela precisa ser movida por uma certeza dentro de você que você não tem mais vida fora de Deus. É por isso que eu não acredito que exista desviado. Pastor, o irmão desviou. Não, ele não desviou. Ele só está afastado por causa do orgulho dele, por causa da arrogância do coração dele. Mas quando ele sujeitar a arrogância e o orgulho dele, o Senhor vai voltar e vai restaurar ele todo de novo. E ele vai sentar na mesa do Senhor sem precisar pagar pedágio e comer 1 quilo de sal com ninguém. Porque é assim que Deus trabalha. Deus sempre tem uma mesa preparada para aqueles que em algum momento da caminhada se decepcionaram. Deixa eu dizer para você, irmão, você não se decepcionou com Deus, você se decepcionou com pessoas, porque essas tinham que mostrar para você o Deus que elas pregavam e diziam viver, mas na essência era só um discurso. Deus não decepcionou você. Então por que eu decepcionei, pastor? Porque você colocou expectativa acima da medida em pessoas e por isso você se decepcionou. A minha expectativa central precisa sempre estar ligada em Cristo, porque Ele é o modelo de tudo que temos que fazer e viver. Aqueles que usam da palavra, do altar e da autoridade da palavra, eles têm que ser exemplo dos santos. Mas o modelo sempre vai ser Cristo. Porque os exemplos, os homens, mulheres, em algum momento eles podem gerar uma decepção no teu coração. E se você estiver andando no modelo de Cristo, sabe o que você vai fazer? Por mais duro e difícil que tenha sido, você vai liberar perdão e vai seguir o teu caminho no Senhor. Talvez você não more mais na mesma casa, talvez você não congregue na mesma igreja, mas você não sai de lá com o coração pesado, você sai de lá resolvido. Porque entende que há uma nova estação proposta de Deus para a tua vida. Você está comigo? Abra a tua Bíblia em João 14, 26. Diz que o pregador só começa a pregar quando lê um versículo, né? Então vou começar agora. Aleluia, eu estou com uma vontade de pregar hoje, irmãos. Tá aguardando, tá aqui, ó.
umas 2 horas dá. Aleluia. João 14, 26. Encontrou? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Sabe o que Jesus estava fazendo nesse momento? Ele estava preparando os seus discípulos para entender que a ausência dele ali, da presença corporal dele ali, não traria para eles orfandade, pelo contrário, o mesmo Espírito que habitava em Cristo, a partir da sua partida, desceria sobre eles para que a partir daquele momento eles vivessem o que Cristo vivia e fluíssem ainda em lugares que Cristo não havia fluído dentro do seu ministério. O que eu estou dizendo para eles, fiquem tranquilos, não fiquem preocupados. Eu estou indo porque é necessário que essas coisas aconteçam. Mas o mesmo Espírito que habita em mim vai ser derramado sobre vocês. E as coisas que vocês não compreenderam, que eu ensinei vocês, as palavras que eu liberei, que vocês fizeram aquela cara de paisagem, que fazendo de conta que entenderam, mas não entenderam nada. Sabe aquele momento que você ouve algo assim e você fala, uau, que legal. Aí alguém pergunta para você, você entendeu? Não entendi, mas eu achei bem legal. Era justamente isso que Jesus estava falando para eles. Aquilo que vocês não entenderam ainda, fiquem tranquilos. Porque o Espírito Santo vai ser enviado, ele vai ser derramado sobre vocês. E vocês vão lembrar de tudo o que eu disse para vocês. Mas a lembrança que vocês vão ter é de uma consciência clara daquilo que vocês têm que fazer e como vocês precisam se movimentar. Porque o Espírito, ele comunica aquilo, ele traz a revelação daquilo que ele já comunicou ao nosso espírito. É por isso que a nossa vida ela precisa caminhar em duas coisas que precisam se tornar uma: meditação da palavra e oração no Espírito. Nós precisamos andar com essas duas coisas alinhadas, porque em algum momento aquilo que você leu, o Espírito traz a revelação para aquele momento, para aquele tempo, e você vai experimentar o resultado da palavra para aquele momento que você está vivendo. E esse mesmo Espírito que é citado por Jesus aqui, que é derramado depois da sua ascensão, porque depois que Jesus ressuscita, depois que ele volta, depois que ele cumpre o seu propósito de sacrifício, ele passa cerca de 40 dias ensinando os seus discípulos. Você imagina, irmãos, 40 dias, o intensivo com Jesus. Nesses 40 dias, Jesus só sentou com eles para falar acerca das coisas concernentes ao reino de Deus. Parou para imaginar quanta informação esses homens receberam? Aí depois de Jesus pilhar esse povo, botar fogo na cabeça deles, deixar eles doidos, Jesus dá uma ordem para eles, fala: agora que vocês ouviram tudo isso, o seminário está acabando, a conferência de 40 dias está acabando, eu vou voltar para o Pai e vocês vão para Jerusalém e aguardem. Quando a gente vai para uma conferência, irmão, que a gente é mexido por dentro, vai para um culto que a gente é mexido por dentro, o que a gente quer fazer depois que acaba? A gente quer corresponder àquilo que a gente ouviu, sim ou não? A gente quer achar um jeito de fazer. Não, eu tenho que fazer, agora eu preciso, eu ouvi, se eu não fizer, meu Deus. E Jesus olha para eles: agora vocês voltem para Jerusalém. E vocês aguardem lá. Não voltem para fazer vigília, não voltem lá para fazer o desafio da fé, não voltem para nada, voltem lá. Vão para o cenáculo, se reúnam lá e aguardem. Até que do alto vocês sejam plenamente revestidos do Espírito. Sabe o que Jesus está dizendo para eles aqui? Vocês têm todo o conhecimento daquilo que vocês precisam trazer o mundo e libertar o mundo. Vocês têm todo o conhecimento daquilo que eu quero que vocês façam e que todas as gerações após vocês vão fazer a partir do que vocês receberam aqui. Mas se vocês saírem antes do tempo devido, antes de vocês receberem a habilitação e a autoridade do Espírito para fazer, vocês vão corromper tudo aquilo que eu disse. E nós vamos ter um grande problema na pregação do Evangelho. Então ele fala: vocês esperem, vocês descansem, porque na sua sabedoria vocês vão falar baseado naquilo que vocês construíram como fundamento na vida de vocês. Lembrem-se que esses homens, os discípulos de Jesus, eles foram instruídos e fundamentados debaixo da lei, debaixo da religião dos judeus.
Eles tinham fundamentos religiosos nele que estavam embutidos dentro deles, que eles foram construídos naquilo. E se eles pegassem o que eles receberam durante 40 dias, por meio daquilo que eles entenderam, pelo filtro daquilo que eles conheciam, eles fossem pregar esse evangelho baseado no entendimento deles, sabe o que teria acontecido? Talvez nós estivéssemos aqui hoje. Porque a palavra derramada não pode passar pelo filtro daquilo que eu penso, mas ela precisa passar pelo filtro daquilo que o Espírito está comunicando à igreja. E é por isso que o Senhor diz para eles: vão para Jerusalém, aguardem lá, e no determinado momento vocês vão ser cheios de Espírito. E quando vocês forem cheios de Espírito, nesse momento vocês estão plenamente habilitados para fluir naquilo que vocês receberam. O que eu preciso compreender é que o fato de eu saber muito, isso é bom, não me dá autoridade para fluir antes que eu seja habilitado pelo Espírito. Não adianta eu ter muito conhecimento e não ter autoridade para que o conhecimento se transforme em revelação. E não adianta eu caminhar numa revelação baseada só numa expectativa de um desejo da alma, mas eu preciso caminhar numa revelação que pavimenta um caminho de sobriedade e de fundamento para que eu possa caminhar sobre ele e levar os outros junto comigo. A revelação, ela não é um êxtase na vida de alguém. A revelação, ela fundamenta a vida de alguém para que sobriamente eles construam um lugar de sabedoria para aqueles que estão próximos e para aqueles que estão ouvindo. Sabe por que ela é assim? Porque senão todo dia você precisa de uma dose de adrenalina. Você precisa cair no chão, você precisa se jogar, você precisa ver anjo, você precisa sentir um arrepio, chorar, ter um toque do anjo para você funcionar. E se você não tiver isso, você não consegue fluir. O que Deus quer derramar nesses dias sobre a igreja, irmãos, é um espírito de autoridade sobre todos os filhos. Não tem a ver com nomenclatura, tem a ver com filiação. Todos os filhos que decidirem se submeter ao Senhor, Deus quer derramar sobre eles uma autoridade. Mas junto com essa autoridade vem uma sobriedade para andar nela. Porque senão nós vamos corromper o vinho que é bom e vamos estragar o vinho que foi derramado. Então Deus está construindo num lugar de sobriedade para que não se perca de novo aquilo que é puro e aquilo que é santo. Desde a primeira reunião pública onde começou a Igreja de Cristo, a primeira coisa que, para que todos fossem nascidos de novo, a primeira coisa que aconteceu, a primeira coisa que o apóstolo Pedro liberou naquele dia que ele estava ministrando, ele disse para as pessoas, quando as pessoas ouviam acerca das coisas de Deus, depois que eles tinham sido revestidos do Espírito, ele começou a dizer para as pessoas: vocês precisam deixar de viver na sua velha natureza, e vocês precisam ser transformados numa nova natureza, que só é gerada a partir do Espírito. Lembra que ele estava pregando, ele estava falando a muitos religiosos que estavam reunidos ali para o Pentecostes. E ele está dizendo para eles assim, o seguinte: o que vocês viveram como fundamento até aqui não serve para o que vocês estão sendo chamados a viver. É por isso que precisa haver uma aliança nova de vocês para com o Senhor e conhecer o Deus que habita entre nós, fora do contexto de leis, ordenanças e alianças que vocês conhecem até agora. É por isso que ele disse: é necessário que vocês se arrependam, é necessário que vocês sejam batizados nas águas e após isso vocês todos sejam cheios do Espírito. Porque arrependimento é movido por meio do Espírito. Arrependimento é o reconhecimento de aquilo que eu estou vivendo não condiz com aquilo que eu devo viver. E é por isso que eu me arrependo, eu faço um retorno. E quando eu faço esse retorno, eu me proponho a viver uma nova vida que eu não sei o que é, não sei como será, mas eu sei que é melhor do que a que eu estava vivendo. Eu sei que é o propósito pelo qual eu nasci. E após entrar nesse lugar dessa nova vida, eu preciso ser habilitado para entender e para ser desenvolvido numa mentalidade que condiz com aquela nova natureza que eu estou vivendo. Está comigo? Então nós precisamos desconstruir essa ideia de liturgias e símbolos que não geram em nós o homem nascido segundo Cristo. Pega-se aquilo que é puro, aquilo que é santo e transformam-se em liturgias, em simbologias, mas sem vida. Então você pode ser batizado, mas não está vivendo a vida de Deus. Porque você batizou por ritual e não por uma consciência de arrependimento.
Porque o que me leva a esse lugar, primeiro, é uma consciência de arrependimento. Porque Deus só pode derramar algo novo em um lugar que não tem mais nada de si. Você não pode, se você for tomar um suco de laranja, você não pode colocar em cima da Coca-Cola. Porque não vai dar certo. Você precisa fazer o quê com a Coca-Cola que está dentro do copo? Tem que jogar fora. E o que você faz? Se joga fora, limpa o copo. Vai passar o copo pelo batismo. Vai lavar ele, vai purificar ele. Vai preparar para ele para receber o novo que vai ser derramado. E depois que você passa por esse processo, o que você faz? Você vai derramar sobre aquele copo vazio, sem nenhuma transgressão, sem nenhuma contaminação. Você vai derramar o suco que precisa ser derramado. E você vai poder beber daquele suco puro. Entendeu o que é novo nascimento? Novo nascimento nada mais é que um copo vazio, disponível e disposto a ser cheio pelo que o Espírito tem por derramar. Eu não vou entender o novo nascimento fora disso. Então, quando Jesus instrui os seus discípulos, ordena que eles vão para esse lugar, eles aguardam e acontece isso nesse dia, onde a igreja nasce. Ela nasce a partir de homens totalmente cheios do Espírito. Ela não nasce com pessoas que passaram por uma escola teológica de como plantar a igreja, mas ela nasce de homens pescadores, de homens que aos olhos de muitos não tinham sentido algum, de homens que quando eles olhavam falavam assim: isso ali não é o pescador, isso ali não é o cobrador de impostos, isso ali não é o Zezão lá da esquina. Como que a gente está ouvindo ele falar na nossa própria língua das grandezas do Senhor? Como que ele está falando tudo isso aí? Como que ele está... Quem que é esse cara? Deve estar bêbado. E aí Pedro pega a palavra e fala bem assim: nós não estamos bêbados, nós estamos cheios de Espírito. Houve uma nova etapa na vida da igreja a partir dali. Até aquele momento existia o ministério de Cristo, que trazia cura, sinais, maravilhas, reunia uma multidão para isso, que ia sedenta por ser curada. Mas naquele período, naquele tempo, aquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus prega no Sermão da Montanha, instrui seus discípulos no Sermão da Montanha, começa a se tornar real a partir da movimentação dos apóstolos na igreja, que começa a igreja de Atos. E eles entendem que não tem como viver nesse novo de Deus fora de uma vida transformada, fora da vida no Espírito. Atos 2,37, abra aí. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondendo-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Sabe o que ele está dizendo para esse povo? Esvazia o teu copo. Todo o teu preceito religioso não serve para essa nova etapa. Tudo que você tem como verdade, você precisa colocar à disposição de Jesus. Porque andar no Espírito não tem a ver com verdades absolutas nossas, tem a ver com verdades absolutas de Deus. E toda a verdade que está em mim, que não é a verdade de Deus, para uma estação que Deus propõe, ela precisa se sujeitar ao Senhor de Cristo. Entenda que eu não estou falando mentira, eu estou falando sobre verdade. Mas se a verdade que eu estou andando não é a verdade que o Senhor quer que eu ande naquela estação, eu preciso abrir mão da minha verdade para viver a verdade de Deus. Entende? Porque isso tem a ver com alguém que já entrou em um lugar, que não deixa de fazer aquilo que é pecado, porque ela não anda mais pecando. Ela deixa de fazer aquilo que é lícito, em detrimento de um propósito maior. Ela deixa de fazer aquilo que ela vê e pensa ser vontade de Deus, e até pode ser naquele momento, mas não é para aquele tempo. Ela para de fazer e entra no fluxo de Deus e se submete ao que Deus está construindo. É por isso que a gente precisa esperar até que do alto sejamos revestidos de autoridade. Porque entre ter informação e andar nela tem uma construção. A vida no Espírito, irmãos, é uma construção diária, ela não é construída num culto de domingo à noite.
Ela não é construída numa sala de oração somente, ela é construída no cotidiano da vida, no teu dia a dia. Ela é construída no momento que você levanta até o momento que você se deita. Porque você está em constante desenvolvimento, porque Deus está gerando um novo homem em mim, em você, a partir do seu espírito. E se eu fico aguardando para o próximo culto, para que eu possa ser novamente despertado para esse lugar, eu vou ser como aquele que vive correndo em torno de si mesmo. Ele não alcança lugar nenhum, ele está correndo, ele está cansando, ele está alcançando velocidade, mas ele não alcança lugar nenhum. Você já viu aquela roda que a pessoa é colocada em pé, ela fica correndo, ela corre no mesmo lugar e a roda fica rodando, mas ela não sai do lugar? Já viu? É igual correr na esteira, irmão. Às vezes a pessoa fala, pastor, tu vai para a academia e não faz esteira. Se quiser ficar correndo parado, não tem sentido. Vou para correr, eu vou correr na rua. Pelo menos tem paisagem. Tem o que ver. Quando você não está no fluxo de Deus, você pode estar correndo, mas está correndo parado. O que é correr parado? É não desenvolver nada. É algo aparente. Por quê? Porque eu estou construindo a partir daquilo que eu quero, e não a partir daquilo que o Senhor quer fazer em mim. Porque eu estou construindo baseado em rituais e não em vida. O que santifica, irmãos, a partir da nova aliança, não são os rituais. O que santifica é uma postura interna de arrependimento e conversão. E essa postura interna, ela tem que ser vivida diariamente. Não tem a ver com uma chamada de um culto para você se arrepender, tem a ver com uma decisão de viver em arrependimento. Fala para esse irmão do teu lado lindo, fala, meu irmão, arrependimento é uma decisão pessoal, mas é obra do Espírito. E sabe por que é obra do Espírito, irmão? É para que você não diga que você se arrependeu na tua força. Você decide entrar em arrependimento, mas é o Espírito que te leva para um caminho de arrependimento. Para que você não gere em você arrogância, não, eu me arrependi, eu sou bom pra caramba. A decisão é minha, mas quem me conduz ao arrependimento é o Espírito. Então, para que eu viva essa vida, eu primeiro eu preciso desconstruir os conceitos que foram construídos, estão pré-estabelecidos dentro de mim, daquilo que não é vida no Espírito, daquilo que não é o que Deus quer fazer em mim, daquilo que parece ser, mas que na verdade não é. Abra Gálatas 5,16. Deixa aberto aí. Achou? Se não achou, pergunta para um crente do lado onde está Gálatas e que ele te ajuda. Amém? Estão colocando aqui? Olha que bênção. Se você não achar, você pode ler aqui, amém? Irmãos, é impossível alguém andar no Espírito sem que o Espírito habite permanentemente nele. Eu preciso entender que o Espírito não é a visita de domingo. O que é uma visita de domingo? Aquela que aparece de vez em quando no domingo para comer um churrasco na tua casa. Ou então ela marca um dia para ir visitar você. E como que você recebe a visita? Você recebe ela com alegria, sim ou não? Você prepara uma mesa bonita para ela? Prepara ou não prepara? Você se alegra com a presença porque é uma visita de alguém que você ama, alguém que você gosta. Sim ou não? Mas o que isso tem a ver com o Espírito, pastor? Tem tudo a ver. Porque ele não é uma visita. Ele é alguém que decidiu permanecer em nós. E para que ele permaneça em nós, a nossa mesa precisa estar sempre posta. E a nossa expectativa nele precisa sempre estar totalmente renovada. Porque não tem a ver com as momentaneidades da vida, tem a ver com aquilo que ele está construindo em mim. E para construir alguma coisa dentro de alguém que já existem coisas, primeiro precisa desconstruir o que existe.
Dói, sabe por quê? Porque a gente criou raízes em uma terra estranha, em um lugar que não é a nossa pátria. Nós criamos verdades dentro de nós absolutas que não são as verdades do Senhor. E quando o Espírito começa a arrancar essas verdades, nós entramos em um momento de confusão. Mas na verdade é uma momentânea confusão, porque Deus está alinhando a nossa vida para entender a movimentação do seu Espírito. Então o que Deus quer desconstruir da igreja nesses dias são rituais que nada mais são do que costumes, mas que não levam a lugar nenhum. Andar no Espírito deve ser contínuo em todos os que são nascidos do Espírito. Não pode ser algo momentâneo ou extraordinário, e sim deve ser o cotidiano da vida dos que decidiram viver sua vida para Deus. A nova natureza, ela desenvolve em nós uma nova forma de viver e ver todas as coisas. Pastor, como que eu sei que eu nasci de novo? É se você não vive mais a tua vida como você vivia antes de entregar a tua vida para Jesus. Mas e se eu vivo a minha vida ainda como eu vivia antes de entregar a minha vida para Jesus? Então você não entregou a tua vida para Jesus. Você fez um ritual de entrega, mas o teu espírito continua sendo governado por você e não pelo Espírito de Deus. Você continua caminhando nas tuas vontades, nos teus desejos, você não se submeteu ao Senhor de Cristo. Não precisa vir um anjo comunicar que você a partir de agora é um novo nascido, é porque o teu testemunho comunica quem você é. A igreja do primeiro século, ela tocou de uma forma extraordinária as nações e o mundo, porque a vida do Espírito era nítida e permanente neles. E como que nós sabemos disso? Porque a palavra diz que o Espírito Santo, ele acrescentava a cada dia à igreja aqueles que haviam de ser salvos. E por quê? Porque os de fora olhavam para o testemunho deles e tinham uma grande alegria, uma grande estima de ver como eles estavam vivendo. E por que havia testemunho deles para aqueles de fora? Porque os de fora conheciam eles antes da entrega verdadeira deles para Jesus. E eles percebiam que aqueles que corrompiam não se corrompiam mais. Aqueles que roubavam não roubavam mais. Aqueles que mentiam não mentiam mais. Aqueles que eram avarentos não eram mais avarentos, tornaram-se generosos. Aqueles que não viviam uma vida na plenitude de Deus passaram a viver uma vida plena em Deus e deixaram de viver por costumes e por rituais e passaram a ver a liberdade que Cristo chamou eles para viver. Porque era o testemunho de Cristo habitando na igreja. Foi a igreja que tocou nações. Foi a igreja que entrou em lugares onde havia corrupção e transformou esses lugares e não se corrompeu. Foi uma igreja que não tinha medo de entrar no palácio do rei, porque ela conseguiu entrar lá também e tocou muitos lá dentro. Foi uma igreja que não se prostituiu com a política, mas falou para os políticos que a política deles fora do conceito de Deus era lixo e tempo perdido. E por que eles viviam isso? Porque eles tinham vida no Espírito. Porque eles entenderam um novo nascimento, eles se moviam a partir desse novo nascimento. Não tinha mais a ver com o que eu quero, o que eu penso, tem a ver com o que Deus disse que tem que ser feito. Isso é alguém que decidiu sujeitar toda a sua forma de pensar, de agir, de viver ao senhorio de Jesus. Porque quando eu estou submisso ao Senhor, construindo a vida de Deus em mim, a partir do Espírito, vivendo a vida do Espírito, eu não tenho mais controle sobre as minhas decisões, mas as minhas decisões elas vão passar pelo senhorio de Cristo. Entenda uma coisa, desconstrua essa dicotomia, que Deus só vai influenciar nas tuas questões religiosas. Deixa eu falar para você, Deus não é religioso, irmão. Deus não é evangélico e nem católico. Ele é Deus de toda a terra. Ele não é condicionado à religião. Então, quando nós falamos sobre viver uma vida integral no Espírito, nós estamos dizendo que todas as áreas da nossa vida são governadas pelo Senhor. Não é alguma ou algumas, são todas. Por quê? Porque eu agora estou debaixo de um novo senhorio, de um novo governo, de uma nova legislação. Então aquilo que eu vivi eu não vivo mais, porque eu estou sendo construído nesse novo lugar. E eu preciso ser desenvolvido para viver essa nova vida que glorifique ao meu Senhor, que me resgatou. Então esse conceito que foi construído por meio de uma catetização. É isso, né, a palavra, né?
esse negócio aí, irmão. Você entendeu, né? Alô, essa palavra é difícil para falar. Tem que escrever aqui. Foi concebido por meio disso. O que aconteceu? Nós condicionamos o Senhor numa caixinha de ordenanças, sendo que Ele nos chamou para conhecer a plenitude de quem Ele é. Nos chamou para viver coisas inexplicáveis ao mundo, mas vivenciáveis por aqueles que foram nascidos de novo. E a gente concebeu a partir dessa caixinha uma vida secular e uma vida evangélica, uma vida cristã. Só que aqueles que são de Cristo são a totalidade deles de Cristo. Tudo que sou, tudo que faço, pertence ao Senhor. Se faço, eu posso glorificar o Senhor, ou envergonhá-lo, mas eu faço e algum resultado eu vou ter nisso. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne, ela milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja de vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito, do homem nascido do Espírito, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, a palavra de Deus, ela deixa claro o padrão do homem que anda no Espírito. O homem que anda no Espírito, ele é desenvolvido pelo caráter do Espírito. O homem que tem vida no Espírito, ele caminha e tem por base da construção da sua vida as características que estão citadas aqui nesse texto. É alguém que ama, é alguém que é manso, é alguém que é humilde, é alguém que é longânimo, é alguém que não vive na ira, é alguém que aprendeu a perdoar. Mas de novo, e de novo. Porque ele segue um modelo que é Cristo. Ele segue um modelo que não se corrompeu com as circunstâncias. Irmãos, nós vamos compreender que as circunstâncias, esses dias, não podem corromper a santificação que devemos viver. Elas não são motivos para nós sairmos de um lugar de santificação para entrar para um lugar de carnalidade. Mas elas apontam para nós o que nós não podemos voltar a ser. Elas dizem para nós, isso não cabe mais para quem você se tornou. As tentações virão sim todo dia. As vontades virão sim todo dia. Todo dia elas vão estar ali. Você vai acordar, ela vai estar do lado da tua cama te esperando. Você vai dormir, ela vai estar no travesseiro te olhando. Mas se você decidiu viver uma vida no Espírito, você vai rejeitar todo o desejo da carne para viver a vida no Espírito e glorificar a Deus todo dia, mortificando a tua carne. Porque cada vez que eu mortifico a minha carne, eu glorifico ao Senhor. Cada vez que eu olho para essa carne morta e digo, você só tem um propósito, viver a vida de Deus em você, porque fora disso você não serve para nada. Eu glorifico a Cristo. A revelação da nossa nova natureza só pode ser manifesta em nós por meio da ação do Espírito. O Espírito, ele vai fazer uma transfusão no nosso interior e ele vai mudar o nosso DNA para um novo ser segundo Cristo. O que é DNA? É aquilo que somos. É a nossa identidade, são as nossas características pessoais. E sabe o que eu acho lindo na obra do Espírito, irmãos? É que Deus, ele não tem uma linha de produção, ele não tem um bando de robô. Ele trabalha o DNA de cada pessoa individual. E cada indivíduo, ele derrama uma porção. Em cada indivíduo ele desenvolve de uma forma clara. Em cada indivíduo ele faz a obra correta. E sabe o que ele faz depois? Ele junta um bando de gente diferente e completa um corpo que funciona totalmente ajustado.
É, pastor, mas a gente olha para a igreja desses dias e não vê isso. Deixa eu te contar um segredo, irmão. Sabe quem que é a igreja desses dias? Você sabe quem que é? Eu e você. E se você não está vendo isso, é porque a gente não está sendo igreja como deveria. Então é nossa responsabilidade nos tornar essa igreja. Porque Deus já fez a obra que Ele tinha que fazer. Então pare de ser um crítico de plantão e te arrependa e te torne aquilo que Deus quer que você seja. Pare de encontrar desculpa para não viver a vida de Deus. Pare de olhar para o teu irmão. Ah lá, o irmão está com um cisco no olho, tira a trave do teu. Porque a função da igreja não é acusar. A função da igreja é conduzir ao Senhor e ao caminho de arrependimento. Nós somos chamados para ser ministros de reconciliação, não ministros de acusação. Quem que tem a função de acusar, irmãos? Quem que é o acusador? Hã? Fala mais alto, irmão. Hã? É o gramunhão? É o Satanás? É o diabo? Ô crente, você tem medo de falar Satanás, irmão? Tu te converta. E cada vez que eu entro nesse lugar de acusação e condenação, a quem eu estou servindo? Aí alguém falou. E se nós parar nesse exato momento, não precisa nem de um minuto, 5 segundos que nós parar para pensar, nós vamos ver que nessa semana a gente se prestou o serviço de estar servindo a Satanás. E por quê? Porque nós saímos de uma vida no Espírito para olhar com a nossa carne. A nossa carne sempre vai ter defeito e problema em todo lugar. O carnal, ele é um excelente crítico, mas ele não constrói nada. O carnal sempre tem uma boa ideia, mas nem ele entra na ideia que ele tem. Porque ele tem medo de não dar certo e se envergonhar, mas então ele quer que outros se envergonhem. Mas quem anda no Espírito são homens que constroem soluções e caminhos. E se eles não sabem, eles vão consultar o Senhor para que de alguma forma eles possam construir. Quem anda no Espírito desenvolve sabedoria para construir, não para destruir. Sabedoria para acrescentar, para que todos cheguem ao pleno conhecimento de Cristo, porque esse é o desejo do Senhor. Abra 1 Coríntios 2. Primeira Coríntios capítulo 2, versículo 9. Está entendendo, irmão? Amém? Tá, se você não tá, o Espírito Santo vai trazer a revelação para você depois. Mas essa palavra vai ficar no teu coração. Até que você entenda e caminhe sobre ela. 1 Coríntios 2, versículo 9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Sabe o que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 em diante? Ele está dizendo: você não tem como viver a vida no Espírito sem que o Espírito conduza você para esse lugar. Porque o Espírito, ele perscruta o coração de Deus. Ele vai trazer a revelação do coração de Deus para o meu coração. Ele vai confrontar o meu espírito a se submeter à vida que Deus tem para mim. É por isso que a obra do Espírito, irmãos, ela é pessoal.
É por isso que quando Deus está fazendo alguma coisa em você, é com você, não é com todos. Tem uma coisa que crente precisa aprender. Crente é chato muitas vezes. Deus está lidando com ele em algum assunto, ele acha que todo mundo tem que passar por aquilo. Aí ele quer que o outro irmão também passe. Ele quer que a esposa passe. A esposa quer que o marido passe. Bota todos os filhos. Todo mundo tem que passar junto, porque eu não vou passar essa prova sozinho. Ele faz a religião da prova. Todo mundo tem que ir para a prova. E ele reprova, porque não é para todo mundo, é para ele. Porque quando o Espírito está trazendo sobre nós construção e direção, ele está fazendo no indivíduo. A obra do Espírito, ela é individual primeiro, para depois a movimentação ser coletiva. Eu preciso entender isso. Senão eu não vou conseguir discernir o que Deus está fazendo comigo. Eu não vou conseguir entender para que lugar que Deus está me levando. E sempre eu vou ser um crítico e um cobrador. Por que que eu estou passando por isso e os outros não estão? Porque você precisa passar. Por que que eu estou sofrendo e outro irmão não está? Porque você é muito ruim e você só vai se converter sofrendo. Ah, então quer dizer que ele é bom? Não, ele só é menos ruim que você. Mas ele é ruim também, mas o nível de ruindade dele é menor. O problema é que a gente quer medir a obra de Deus por meio daquilo que vemos. Não tem a ver com o que nós estamos vendo, tem a ver com o que o Espírito está construindo. É por isso que o homem espiritual precisa estar submerso no Senhor, porque o Espírito está trazendo a informação do Espírito de Deus e colocando um novo DNA no espírito do homem, para que esse homem que foi nascido do Espírito passe a viver uma vida que ele ainda não viveu. É por isso que você está vivendo dias estranhos, é porque você não viveu isso ainda. É porque Deus está construindo coisas novas em você que você ainda não sabe, mas no devido momento você vai entender o porquê. Então se submeta. Deixa ele fazer. Não coloque jugo sobre os outros, porque esse é o teu jugo. Eu me lembro um tempo em que o Senhor falou comigo, há uns 8 anos atrás, mais ou menos isso, 7 anos, eu não lembro. E o Senhor falou comigo, eu quero que você esteja comigo todo esse horário. Esse momento você vai ter que estar lá, não quero, você vai desmarcar tudo, você não vai marcar atendimento pastoral com ninguém, porque esse é o tempo que nós vamos estar juntos. E todo dia, durante o período que o Senhor me pediu, naquele horário, eu subia para o quarto, me trancava lá e orar. Aí passou uma semana mais ou menos, eu comecei a ficar meio indignado. No meu espírito não, na minha carne desgraçada, que estava viva, fervilhando, sangrando. E eu subi lá para a oração, passei na sala, a Dani assistindo filme, comendo sorvete. Eu falei, miserável. Eu lá me arrebentando de orar e você assistindo televisão. Pecadora. Vou lá santificar você, moleque. Estava todo mundo na sala ali, na maior tranquilidade. Eu lá, sofrendo. Eu subi lá e falei, primeiro eu exigi, irmãos, eu confesso meu pecado em público, não tenho problema com isso. Eu briguei com a Dani e falei, tu vai orar comigo hoje. Fica assistindo TV, como é que você vai crescer no Senhor? Vamos lá para o quarto orar, irmã. Precisa desenvolver no Senhor, precisa crescer. Aleluia. Eu sou mais santo que você. E chamei a Dani, fomos lá para o quarto. Ela foi meio chateada, mas foi, né? Acho que eu cortei o filme dela. Depois que era só voltar o filme e assistir de novo. Aí subo lá para o quarto, na minha santidade. Pense num cara santo, irmão. Até o Espírito Santo perguntava como é que eu consegui aquele nível de santidade. Subo lá, fico lá, dobro o joelho, jogo a cara no chão, começo a orar. Aleluia! E a Dani lá no canto dela orando, buscando a Deus, em obediência ao marido. A primeira coisa que o Espírito Santo me pergunta naquela oração: o que você está fazendo? Estou orando? Você não falou para mim orar esse horário? Estou aqui. Não, tu está fazendo com a tua esposa. Não, Senhor, não é justo. Tua palavra diz, eu ensinando a Bíblia para Jesus, irmão. Eu preguei para o Espírito Santo. Tua palavra diz que nós somos uma só carne. E se nós somos uma só carne, por que eu tenho que ficar com o osso e ela com o filé? Por que eu tenho que sofrer e ela não tem? Então vamos sofrer junto? Aí Deus falou para mim, com ela eu estou tratando, com você é diferente. Eu não falei para você trazer ela aqui.
Então tu para de orar, pede perdão para tua esposa, libera ele e volta para o teu lugar de oração, porque o que eu tenho que fazer é contigo, não com ela. A obra que eu tenho com ela é eu e ela, não é você, não te meta. Porque o que eu estou trabalhando em você é para você ser melhor do que essa coisa que você está sendo agora. Até tentei continuar orando, irmão, mas não consegui. Você já viu o cachorro quando faz uma arte? A cara que ele fica. Quem tem cachorro aqui? Eu tenho. Você chega e fala, o que você fez? Ele faz assim. O santo levanta de joelho. Chega para a Dani, cutuca a Dani estava orando, irmão. Falei, amor, preciso falar com você. O que você quer? Eu preciso te pedir perdão. Do que? De ter feito isso com você. Porque o que eu fiz com você não é correto. Deus está falando comigo, não é com você. É eu que preciso andar nesse lugar. Volta lá assistir teu filme, deixa eu apanhar sozinho. E por que a gente faz isso? Porque a gente não discerne o que Deus está fazendo. E aí você vai ter líderes que não fazem isso só com a mulher, com os filhos, fazem com a igreja toda. Deus fala para ele, vai para o monte 30 dias, que você precisa se converter, faz jejum de 30 dias. Ele chega no domingo e fala, todo mundo de jejum. Mas pastor, eu estou grávida. O Senhor vai prover, irmão, fica tranquila, toma água. É uma ordenança. Impõe uma ordenança que não tem nada a ver de Deus. Aí passa os 30 dias, o que você vai encontrar? Uma igreja frustrada, porque em vez de ela crescer no Senhor, nada aconteceu. Se tinha problema antes, o problema vai ampliar 30 vezes mais aquilo que tinha. É por isso que nós temos que estar vivendo vida no Espírito, para entender o que Deus está fazendo. Porque Deus vai lidar com o indivíduo e depois Ele vai lidar com o coletivo. Senão a gente sempre está confundindo a movimentação do céu e sempre está se frustrando com aquilo que nós estamos vivendo. Eu posso amar Jesus, mas não obedecê-lo. Como assim, pastor? Porque eu posso amá-lo com a minha alma, mas não com o espírito submisso à sua vontade. Mas quando eu ordeno a minha alma a se submeter ao Senhor, o meu espírito obedece ao Senhor e o ama da forma correta. Abra Romanos 8. Romanos 8 ele vai dizer que na carne, por meio da morte de Cristo, todo o pecado foi condenado. E por isso nós temos que andar no Espírito. Nós temos que andar em Espírito na carne morta. Sabe o que é a função dessa carne aqui, irmão? Depois se vem para Jesus. Sabe qual que é a função dela? É andar morta. Ela só tem que ser uma habitação do Espírito. Que toda vez que ela começa a se mover, ela tira o Espírito dali dentro dela. Então nós precisamos entender que por meio da morte de Cristo, todo pecado foi condenado a partir daquele lugar. E nós morremos com Cristo, então essa carne morta, ela tem que se submeter ao Espírito para que todo dia nós sejamos vivificados pelo Espírito. Sabe o que você tem que fazer todo dia? Você tem que olhar para a tua carne e falar, morra, miserável. Porque o meu Espírito precisa vivificar você, porque você em si mesmo só sabe fazer coisa ruim. Tem uma coisa que o pastor Luiz fala, que todo dia quando você levanta da cama, você vai decidir viver na carne ou no Espírito. Você vai decidir quem governa a tua vida. Isso é uma verdade. Porque a nossa decisão e a construção de Deus é diária. Não tem aquele dia que você acorda cheirando bife mal passado, irmão? Tem ou não tem? Você ora porque você fala, se eu não orar, minha religião vai me cobrar, então tenho que orar. Aí você sai, o primeiro que te fecha no trânsito e mostra a mão para ele. Mas não a mão inteira. Você já xinga até a 5ª geração da família dele. Você buzina, acelera, briga. Esse dia você está na carne. E porque você decidiu viver esse dia na carne.
Mas se todo dia eu ordeno a minha carne a morrer para que o Espírito viva a partir dela, eu vou saber lidar com essas circunstâncias. Então quer dizer, pastor, que se eu levantar de manhã, decidir andar no Espírito, ninguém vai me fechar no trânsito? Não, irmão, vai fechar mais. Ninguém vai falar mal de ti, na verdade vai falar mais. Ninguém vai perseguir você no trabalho, na verdade vai perseguir mais. Ninguém vai tentar me sacanear, na verdade vão tentar sacanear só você. Mas deixa eu te contar um segredo, que não é mais segredo. Sobre todas essas coisas, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque essa leve e momentânea tribulação só vai produzir em você e em mim um peso de glória. Faz parte do que Deus está construindo. Satanás vem por um caminho, mas ele foge por 1000. Por quê? Porque você está no Espírito e não na carne. E aonde Satanás tem matéria para trabalhar? No Espírito ou na carne? Quando eu estou na carne, a matéria que Satanás precisa está ali, ele pode usar. Mas quando eu estou no Espírito, ele pode atacar a carne. Ataque algum morto para ver se reage. Já foi no caixão e deu um soco no morto para ver se ele devolve o soco? Experimenta fazer, ele não vai bater em você. Porque ele está morto. A família vai, né? Porque a família está muito viva ainda. Xinga ele, fala mal, briga com ele. Ele não vai te responder porque ele está morto. É disso que a palavra está falando. Se você levanta morto, a tua carne está mortificada, o Espírito vivificante está em você, todas essas coisas podem acontecer em um grau muito mais elevado, mas nada vai atingir você, porque você decidiu estar morto naquele dia. Eu decidi andar por meio do Espírito, o Espírito vivificante, e eu submeto a minha carne a morrer para que o Espírito viva, então eu correspondo de uma forma diferente. Já percebeu que tem dias que a gente fala, cara, por que eu fiz isso hoje? Eu vou te contar mais um segredo, é porque nesse dia você está na carne. Por que eu desejei matar o meu vizinho esses dias atrás? Porque eu estava na carne. E quando eu estou no Espírito, tudo que ele faz não atinge porque a carne está morta. Ela não sente, ela não corresponde, ela não se expressa porque ela morreu. E o Espírito fala, ame, perdoe e continue. E é justamente esse homem nascido de Espírito que o Senhor quer construir na sua igreja para esses dias. Mas sabe qual que é o problema? Nós temos medo da adversidade. Nós temos medo do ataque. Nós temos medo da perseguição. Nós temos medo de que falem mal de nós. Nós temos medo de que nos apontem como algo que nós não fizemos. Para de ser medroso, irmão. A palavra diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E se você ama de verdade, você não precisa temer. Pastor, mas tu não conhece quem está lá. Eu não conheço, mas o teu pai conhece. E o teu pai conhecendo basta. E quando você confia no teu pai, você sabe que ele vai cuidar de ti, porque ele é pai e ele é um bom pai. Então não é você quem milita essas guerras, é ele quem milita por você, você só tem que descansar. Mas o problema é que por causa do medo de uma carne que ressuscita todo dia, nos impede de conhecer a vontade de Deus. E nós queremos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas e andar no propósito de Deus nas nossas vidas, baseados numa carne que deveria estar morta, baseado em conceitos que não deveriam mais existir, baseado em perguntas que não deveriam mais ser feitas. Porque enquanto a nossa carne pergunta as questões da carne, o Espírito está esperando para comunicar as questões do Espírito em uma carne que já morreu. Entende isso? É por isso que a Escritura diz que nós precisamos mortificar a nossa carne. Romanos 8, capítulo 8, versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Você entendeu aqui o que Deus está dizendo? Quando você está em pecado, você entende o que está escrito aqui? Sabe, quando eu estou em pecado é quando a minha carne está viva. E se eu mortifico a minha carne, eu ando em pecado ou ando em santidade? Eu ando em santidade.
Mas pastor, como que isso é possível? Acabou de ser respondido aqui. Jesus fez isso para mostrar para nós que é possível. Mas Jesus era o Filho de Deus, que se tornou homem, andou como homem, viveu como homem, foi provado como homem, teve dores como homem, mas ele foi revestido do Espírito, pelo qual ele enviou e nos revestiu também. Então, se nós recebemos o mesmo Espírito que habitava em Cristo, nós podemos andar nesse mesmo lugar. Versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida. Por isso, o propósito da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Você está entendendo o que está escrito aqui? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. O que o apóstolo está dizendo aqui, você só precisa estar morto. Se você está vivo, você não consegue ser vivificado pelo Espírito. Vida no Espírito é quando a nossa carne está morta, e quem vive a partir de nós é o Espírito de Deus. Os mais antigos aqui assistiram esse filme. Os mais novos talvez nem saibam do que eu estou falando. Quem assistiu aquele filme lá que os caras carregam um corpo morto para passear com eles? Bota óculos, sai andando. Como é que é o nome do filme? Morto muito louco. Aí, ó. Seja um morto muito louco, irmão. Deixa o Espírito conduzir você. Você via aquele morto andando de carro para tudo quanto é lá, mas ele estava morto, ele estava sendo conduzido. A gente diz para o Senhor que quer ser conduzido por Ele, mas nós não abrimos mão de conduzir a nossa vida. E nós oramos pedindo para que o Espírito nos vivifique. O Espírito não vivifica uma carne morta, mas Ele usa uma carne morta para gerar a vida de Deus a partir daquele corpo. Ele vivifica em nós o que seremos na nossa nova natureza totalmente completa e plena no Senhor. Nós vamos entender que nós estamos num processo de santificação até que plenamente sejamos santificados em Cristo. Então não adianta. Sabe o que Deus faz quando a gente pensa que é super santo? Ele deixa a carne gritar. E quando a carne grita, a gente percebe que a gente tem que se converter de novo. Que a gente está muito distante daquilo que a gente pensou que a gente era. É por isso que esse Espírito, ele precisa estar dentro de nós. Ele não pode ser uma visita de domingo, uma visita de semana, alguém que nós preparamos a mesa para ele comer lá em casa. Não, ele precisa ser alguém que está atuante em todo o tempo na nossa vida. Ele tem que ser alguém que conduz a nossa forma de viver e de existir. O Espírito Santo, ele não é uma ferramenta para a igreja. O Espírito Santo é a essência de quem somos em Deus. Espírito Santo, vem, eu vou te usar agora, depois pode ir embora. Agora vamos usar o Espírito da profecia. Beleza, terminou, pode ir embora. Agora deixa eu viver a minha vida. O Espírito Santo não é uma ferramenta para a nossa carne, usar na nossa carnalidade, para se promover com isso. O Espírito Santo é a essência de quem temos que ser no Senhor e dos homens que precisamos nos tornar no Senhor. A essência de alguém nascido de novo passa pela vivificação do Espírito, onde a nossa carne é mortificada para que a obra do Espírito prevaleça em nós. Se algum dia falar para você que era moleza ser cristão, deixa eu dizer uma coisa para você, é mentira. Porque ser cristão não é para gente mole, é para gente convicta. O mole é carnal, o convicto é espiritual.
O mole vive na carne, porque ele se sujeita a tudo, mas o cara que é convicto, que tem convicção e sabe para onde ele está indo, o que aguarda uma pátria que ainda não está aqui, o que aguarda uma cidade que vai descer dos céus, ele tem convicção nisso, e todo dia ele decide mortificar a sua carne, para que o Espírito esteja vivo na sua vida e nas suas decisões, porque ele é um forasteiro nessa terra, ele só está sinalizando um reino que há de vir. E quantos ele puder salvar para habitar essa terra com ele, ele vai salvar por meio de Cristo. Mas ele não vai salvar na carne, ele tem que salvar num espírito vivificante. Porque tudo aquilo que fazemos na carne vai corresponder à carne, mas tudo aquilo que construímos no espírito vai corresponder ao espírito. É por isso que o Senhor fala para nós que nós devemos ser espirituais, santificados por meio do Espírito, purificados pela água do Espírito, santificados, purificados pelo Senhor, para que a nossa carne não milite as coisas da carne, e que o Espírito governe sobre toda a carnalidade que tenta nos destruir. Irmãos, nós somos chamados para viver a totalidade da revelação de Jesus. Nós não fomos chamados para ficar orando e perguntando para Jesus qual que é o propósito dele. Nós somos chamados para andar com Jesus no propósito que ele já tem para as nossas vidas. Nós somos chamados não para viver perguntando para Jesus quem nós somos. Nós somos chamados para ter convicção de quem somos em Deus e caminhar nessa identidade que ele derramou sobre nós. Nós não fomos chamados para viver em dúvida, mas somos chamados para ter uma certeza: somos filhos de um Deus que governa sobre todas as coisas, e no devido tempo esse Deus vai se revelar a mim, e quem eu sou no corpo, eu vou fluir nesse lugar. Mas até que eu tenha plena consciência disso, eu caminho em obediência e submissão, até que eu me torne o homem perfeito segundo Cristo. Porque o homem perfeito segundo Cristo não tem a ver com uma perfeição gerada por expectativa da carne, mas tem a ver com alguém que está totalmente envolvido no processo de Deus e no propósito de Deus. Porque a palavra ali significa propósito e identidade. Não tem a ver com perfeição aos nossos olhos. Tem a ver com a perfeição daquilo que está sendo desenvolvido de Deus dentro de nós. A vida no Espírito, ela não pode ser baseada somente em experiências místicas. Mas essas experiências, ela tem o propósito de me levar a desenvolver o homem interior segundo Cristo. Se isso não acontece no processo da caminhada com Jesus, essas experiências não passam de obra-morte e sentimentos de uma alma religiosa. Você vai ter experiências místicas, mas elas estão construindo em você um homem espiritual. Não espere a próxima experiência mística para se tornar alguma coisa. Porque essas experiências, elas apontam para um único lugar. A partir delas, Deus está construindo uma habitação dentro de você. Porque Ele não quer que você seja um laboratório de experiência, irmão. Ele quer que você seja uma casa onde Ele possa habitar. Porque a palavra diz que Ele decidiu tabernacular dentro de nós, morar em nós por meio do Seu Espírito. Então, quando nós estamos na construção, no processo da construção do homem segundo o Cristo interior, nós vamos passar por várias experiências. É por isso que nós não podemos ser saudosistas. Quando eu ia para o monte, que meu Deus, era doido, eu trazia os gravetos no bolso para acender quando eu orava, aleluia, e Deus vinha. Você reduz Deus a um graveto, irmão. Se o graveto não acender, Deus não está no quarto. É porque a gente coloca Deus no nosso misticismo. Porque a experiência que tivemos naquele momento foi para a edificação da nossa fé, para entendermos que nós não podemos viver na momentaneidade dessa vida, numa expectativa do comum. Nós precisamos entrar em um lugar extraordinário em Deus, que a partir do momento que nós estamos em Deus, deixa de ser extraordinário para ser o ordinário da nossa vida. Deus não nos chamou para todo dia ter algo extraordinário. O que vai ter de extraordinário hoje? Você é criança que pede. Nós vamos Beto Carreiro hoje, de novo, Não. Deus vai revelar coisas extraordinárias para nós, para nos levar para o ordinário da vida do Espírito. Viver no Espírito, para aqueles que foram chamados por Deus, tem que ser uma vida cotidiana. Tem que ser a nossa vida por inteiro. Quer trabalhemos, quer comamos, quer dormirmos, quer qualquer coisa façamos para a glória do Senhor. Porque tem a ver com a integralidade de quem somos em Deus.
Nós precisamos parar de pedir para Deus uma nova perspectiva, uma nova experiência. Nós precisamos começar a pedir para Deus: me torne um homem segundo o teu filho. Porque se essas experiências que você tem tido com Deus não te levam a um caminho de arrependimento, a um lugar de transformação de mente, a um lugar de mudança, de movimentação, então você só quer curtir o momento, você só quer ficar na vibe. O culto não é uma rave, irmão. A função do culto é transformar a nossa vida. A função do culto é incomodar o nosso espírito para que a gente saia de um lugar de aparente tranquilidade, para que a gente saia da igreja pensativo o que a gente precisa fazer. A pregação do evangelho tem um propósito: incomodar a nossa aparente tranquilidade, para que nós venhamos nos tornar na nossa vida cotidiana homens que vivem e glorificam ao Senhor. Jesus comia, irmãos? Sim ou não? Ele almoçava? Ele jantava? Ele trabalhava? Mas quem que ele era? Ele era Jesus, o Filho de Deus. Mas ele mostrou para todos nós que a maior revelação do Evangelho não está em sermos os espirituais, mas a maior revelação do Evangelho está em vivermos o cotidiano da nossa vida e glorificar o Pai em todo momento que estamos aqui habitando essa terra. Porque Jesus viveu o cotidiano da vida, e o ordinário da vida dele foi extraordinário para aqueles que não conheciam o Pai. E quando a igreja começa a partir de Atos, eles têm uma revelação extraordinária de Deus, mas quando eles recebem o Espírito, a vida ordinária deles passa a ser aquela que anteriormente era extraordinário para eles. Eu não estou falando para você tornar comum aquilo que é perfeito e santo, mas estou falando para você viver uma vida santa de uma forma comum e verdadeira. Parece a mesma coisa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pare de precisar ter sinalizações todo momento para obedecer a Deus. Obedeça a palavra que foi liberada no começo, para que você conheça o fim de tudo. Porque o que Deus quer para nós, igreja, é que nós venhamos viver não uma vida mística no Espírito, mas venhamos ter uma vida no Espírito verdadeira. Ele quer que o nosso levantar e o nosso deitar glorifique o Senhor. Ele quer que as coisas simples da nossa vida glorifiquem ao Senhor. Deus vai fazer coisas extraordinárias, fora do ordinário, vai fazer, Ele vai continuar fazendo. Mas não por misticismo, mas porque Ele ama os seus filhos. Deus ama nos surpreender, irmãos. Se tem uma coisa que Deus ama é surpreender os seus filhos. Quando você pensa que já bebeu tudo, Ele manda abrir o bar do Joel e fala: tem mais um gole. Toma mais um gole que você não experimentou, o melhor vinho está guardado. Fala: mas já bebi tudo. Ele falou: não, tem mais um gole. Porque Deus surpreende aqueles que aprendem a viver o cotidiano da vida na sua presença. Você vai errar pelo caminho? Você vai, irmão. Eu vou errar pelo caminho? Eu vou. Eu vou levantar alguns dias da minha vida escorrendo sangue? Eu vou, e você também vai. E por que vai acontecer isso, pastor? Por que isso não se resolve? Tem um jeito de resolver, irmão. Você quer que isso se resolva na tua vida agora? Quer ou não quer? Você quer ou não quer, irmão? Então morra. É o único jeito. Mas morrer literalmente, de verdade. Aí você vai viver a eternidade em perfeição. Você não vai mais cair na carne. Porque até que Cristo venha e nós sejamos plenamente regenerados nele, plenamente glorificados, nós vamos viver nessa inconstância. Mas por que isso? Porque a nossa carne é altamente arrogante e orgulhosa. E você imagina a gente conseguisse ser perfeito em tudo, como que a gente seria? A gente faria como Isaías fez no quarto aquele dia, ensinar para o Espírito, que o Espírito estava ensinando para Isaías. Ó Deus, a tua palavra diz, nós somos uma só carne, então por que eu tenho que sofrer? Ela não. Porque o homem é arrogante, ele pensa que sabe. E isso, essa guerra dentro de nós, que deve ser vencida pelo Espírito sempre, ela nos mostra o quanto somos dependentes do Senhor.
O único que é capaz de mortificar a nossa carne não somos nós mesmos, é somente o Espírito. É por isso que a palavra diz: mortificai a vossa carne por meio do Espírito, e não por meio das vossas obras, não por meio daquilo que você é, daquilo que você pensa, mas pelo Espírito. Viver no Espírito, irmãos, é uma decisão. Eu decido entrar nesse lugar, e o Espírito constrói essa vida em mim. E sabe o que vai acontecer com uma cidade que tem uma igreja que anda no Espírito? Essa cidade ela vai ser totalmente afetada pelo Espírito Santo de Deus. Ela vai ter transformação social, ela vai ter cura, ela vai ter libertação, ela vai ter enfermos sendo libertos milagrosamente, sem que alguém fique lá orando por ele, mas pela presença de um povo santo, a cura vai acontecer. Sabe o que vai acontecer nas nossas reuniões? As curas vão acontecer sem que alguém ore por cura, porque o Senhor está curando o seu corpo. Porque o Senhor está curando a sua igreja. Ele vai manifestar isso através de curas no corpo de pessoas enfermas. Por quê? Porque nós decidimos, dentro do nosso coração, parar de andar pelo que vemos e andar por aquilo que Deus está apontando para esses dias. Essa é a igreja que Deus quer construir. Mas para isso, sabe o que Deus precisa fazer primeiro em nós, em mim e você? Sabe o que Deus está fazendo? Ele está nos lavando pelo seu Espírito. Ele está pegando o copo e lavando, porque Ele quer derramar algo novo. Fique de pé.